Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para o canal uma receita que eu sempre estou fazendo aqui na minha casa porque ela é muito prática e é aquela receita assim que todo mundo ama, que é assim impressionante de verdade. Receita, gente, um prato gratinado, todo mundo ama. Quem é que não ama queijo, não é verdade? E assim, essa batata vai fazer muito sucesso na sua casa. Já salva esse vídeo, coloque aí nos seus favoritos. Deixa o gostei e compartilhe com um grupo da tua família, com um grupo no seu Facebook, enfim, envie a receita para várias pessoas, inclusive para me ajudar na divulgação. Então bora deixar de conversa, partir te ensinar essa batata gratinada bem diferenciada de forno. Combinado? Bora lá! Vamos dar início a essa receita. Aqui, gente, eu vou triturar a calabresa, mas você pode fatiar se você quiser ela em rodelinhas, tá? Eu tenho 2 unidades de calabresa, aí eu cortei ela em tamanhos menores e eu vou intercalar, gente, porque esse meu processador ele é pequenininho. É 2 calabresas em uma cabeça de cebola. Aí eu vou colocar assim, ó, metade, tá vendo? Vou bater primeiro e aí depois eu faço o processo. Eu vou triturar, mas não deixe muito pequenininho não. Vou mostrar pra vocês como é que vocês têm que deixar, ó. Bater, tá? Deixa eu conferir. Ó, gente, eu gosto assim, ó, pedaçudinho. Deixa eu bater só mais um pouquinho. Acho que precisa de mais um pouquinho. Pera aí. Tá vendo? É melhor assim, ó, pedaçudinho, certo? Aí eu vou retirar tudo que tá aqui dentro e vou bater a outra parte. Aí eu já não vou filmar pra não consumir muito tempo no vídeo. Você repete o processo até bater as 2 calabresas com uma cabeça de cebola. Aí, pessoal, você coloca tudo dentro de uma panela, de uma frigideira, não precisa acrescentar óleo nem nada. E nós vamos refogar um pouquinho, não precisa dourar não, tá? Vou dar só uma refogadinha, porque eu não gosto de colocar a calabresa 100% crua. Eu sei que a calabresa não está crua porque ela é defumada, mas é o meu gosto, tá, gente? É por isso que eu dou uma refogadinha. Aqui, então, já refoguei. Olha que coisa linda que tá, gente. A cebola murchou um pouco, a calabresa dourou um pouquinho, né? Isso aqui do jeitinho que tá aqui, com molhinho de tomate para fazer uma macarronada, delícia demais. Ou com um pouquinho de queijo mussarela e fazer um pastelzinho. Gente, eu amo. Mas vamos focar que a receita de hoje é um almoço completinho, né? Uma batata deliciosa. Aqui eu já vou desligar e vamos dar continuidade. Deixa repousando, né? No caso, deixa de cantinho aí. A água aqui está fervendo. Gente, essa panelinha aqui atrás é porque eu já fiz o arroz para acompanhar a batata, viu? Só que eu não vou ensinar a fazer o arroz, que é aquele arrozinho tradicional básico. Ó, eu vou colocar 1 kg de batata, que eu cortei ela nessa espessura não muito fina, mas não grossa, tá vendo? E aqui não é para cozinhar a ponto de purê, não. Vou colocar aos poucos, ó. É para cozinhar só mesmo para ficar al dente, porque como vai gratinar no forno, termina de cozinhar com molho branco, tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, quando você espetar, conseguir espetar a batata, já tá pronto. Não precisa estar aquela batata desmanchando para amassar para purê, não, ok? E nessa água eu já tinha colocado sal também. Essa etapa é só isso, agora é aguardar. Vamos aqui fazer um molhinho branco, gente, a coisa mais fácil desse mundo, tá? Eu vou colocar para derreter 2 colheres de sopas de manteiga. E vamos aguardar essa manteiga primeiro derreter aqui. Você pode colocar um alhinho para refogar junto enquanto a manteiga derrete. A manteiga aqui, ó, praticamente derreteu tudo. Aí eu vou colocar 3 colheres de farinha de trigo. Essa farinha de trigo, gente, tem que ser a tradicional sem fermento, tá? Que nós vamos fazer agora, ó, a massinha, ó. Tá vendo? Vai formando uma massinha aqui. Aí refoga essa massinha uns 30 segundinhos aqui antes de começar a colocar o leite. Ó. Tempinho que eu tô falando com vocês. Aí, gente, eu gosto de colocar o leite e misturar com um fouet. Então, vou tirar aqui a espátula. Vou pegar aqui o fouet. Nós vamos usar 700 ml de leite. Vou colocar mais ou menos um pouquinho, ó. E vou primeiro misturar bem para dissolver toda essa massinha. Para o nosso creme ele ficar bem lisinho, tá? Se você quiser, pode colocar alho, como eu falei. Mas eu não vou colocar hoje, não. Vou fazer bem básico mesmo. Aí vou colocando o restante do leite, ó. Você tá vendo que não embola, né? Não engruminha nada, ó. Aquela massinha de manteiga e farinha, ela vai derreter. Aqui tinha 650, aí eu vou pegar mais um pouquinho. Mais 50 ml, ó. Tô colocando aqui, gente. Pronto, 700 ml de leite. Aí eu venho aqui com sal. Quantidade a gosto. Eu não vou colocar noz moscada, gente,
porque eu não tenho noz moscada aqui hoje, acabou. Mas eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, é opcional, tá? Aí eu tô usando essa, ó, que a gente moe na hora. Tá vendo? Pode ser a pimenta branca, como eu só tenho a do reino pretinha, tô usando ela mesmo. Vou colocar bastante para ficar bem gostoso. Aí aqui é só mexer em fogo médio até ele engrossar um pouquinho, tá? Formar o molhinho branco. Tá vendo, ó? Não empelota nada, gente. E agora vamos para o mexe-mexe. Aqui então, pessoal, chegou o ponto, ó. Deixa eu tirar aqui o fouet, que eu vou colocar uma colher dentro para vocês verem um ponto, ó. Não é para ele ficar um mingau não, tá? A proposta de hoje é o molhinho mesmo, ó. Mergulhou a colher, retirou, você passa o dedo assim, ó. Tá vendo? Ele não se mistura mais, ó. É o ponto na P que fala, tá? Que eu vou desligar o fogo e vamos pra montagem. Vou só pegar um pouquinho de queijo mussarela e vamos pra montagem. Isso aqui é uma maravilha. Aqui, pessoal, eu vou montar dentro da forma, tá? Mas se você quiser, você pode montar em qualquer outro tipo de refratário. Ou em porções individuais no ramequim. Aí você vem, ó, coloca camadinha de molho aqui. Tá mais um pouquinho, aí eu espalho. Ó, gente, segura e vai espalhar aqui pra forrar uma camadinha fina aqui dentro, ó. Tá vendo? Fez a camadinha, aí você vai pegar a batata. Eu vou quebrar um aqui só pra vocês verem como que fica. Ó, ela não fica desmanchando, ó, tá vendo que eu tô botando força no dedo, mas ela, ó, é macia. Vocês viram? Quebrei um aqui só pra vocês verem. Aí aqui nós vamos fazer a camada, ó. Vai fazer uma camada de batata. Capricha, viu? Fiz aqui a camadinha de batata, gente. Eu vou colocar só mais um pouquinho de molho aqui, ó. Pouquinho mesmo, tá? E aí a gente já vem com a calabresa. Vou pegar aqui a colherzinha, dou uma sutil espalhadinha, ó. É uma batata de forno, né? Uma batata gratinada deliciosa, ó. Desse jeitinho aí, aí eu venho agora com a calabresa. Você vai dividir a calabresa em dois. Vai ser uma camada agora e uma camada perto do final. Olha a delícia disso aqui, gente. Fala a verdade. Ó, coloquei metade. Você vai dar espalhadinha, ó. Tá vendo? Isso aqui não precisa de mais nada, só mesmo de um arrozinho. Mais nada, porque é muito gostoso. Aí agora, aqui no meio também, eu vou colocar um queijinho, tá? No total serão 300 gramas de queijo, vou colocar 150 agora e 150 para gratinar por cima. Aqui, pessoal, já coloquei a última camada de creme, a última camada da calabresa, né? Que eu falei para vocês que seriam duas. Pronto, ó. Já fiz aqui para o vídeo não ficar muito extenso para vocês. E, gente, vocês têm dúvida que isso aqui vai ficar sensacional e que vai ser uma receita que vocês vão fazer sempre? Sempre mesmo. E assim, você pode incrementar mais, pode colocar, fazer com carne moída, enfim. Pode fazer de diferentes sabores aí, viu? Aí eu vou colocar ó, outra bandejinha aqui de queijo mussarela. Deixa eu ir tirando aqui as fatias. Ó. Aí aqui, gente, é levar para gratinar, tá? Depois eu vou fazer uma panqueca com um molho de cheddar. Ixi, fica bom demais. Vocês vão amar, tá? Espalhei aqui, agora eu vou levar então para assar forno pré-aquecido a 200 graus até esse queijo gratinar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Gente, como é que não gosta disso aqui? Olha a liga do queijo. Só o arrozinho tá feito aqui, viu? Eu não coloquei o arroz aqui para poder provar puro. Essa receita é sensacional. Tão delicioso. Tão delicioso, vocês vão amar isso daqui. Gente, só tem uma coisa pra dizer, façam, viu? É muito bom. E faz só um arrozinho, você já tem um almoço de sábado e domingo caprichado no jeito e muito fácil, né? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!